O Risco do Rabisco é um jogo de plataforma, estilo Mario. Rabisco, o protagonista, é literalmente um desenho. E como qualquer desenho, ele pode ser pintado. Quando pintado, ele recebe as propriedades daquela cor. Por exemplo, o vermelho deixa ele ágil. O laranja dá para ele poderes de fogo. O azul deixa ele transparente, enquanto o tempo durar. Não pode levar dano. E o roxo, bem, esse é autoexplicativo. O jogo conta com 5 fases distintas, em que Rabisco tem que ir da esquerda até a direita extrema da tela e pular, literalmente, na tela final. Eu sei que pode não parecer, mas esse carinha tem uma ambição gigantesca. Ele não está satisfeito só com vermelho, laranja, roxo, essas cores todo mundo conhece. Não, ele quer uma cor melhor, a cor suprema, uma cor lendária, só conhecida nos mitos. Mas essa cor não está em qualquer lugar, ela está no castelo, guardada pelo Rei das Cores. E se ele realmente quer a cor suprema, ele vai ter que derrotá-lo. Possui basicamente dois tipos de interface. O primeiro é o menu. As várias telas de menu presentes no jogo permitem que o jogador clique nos botões presentes na tela para realizar diversas funções, como mudar para outro menu, alterar as configurações ou escolher um arquivo de progresso. O segundo é o menu de jogo. Nele, o jogador pode controlar o rabisco através de entradas de teclado, utilizando as teclas WSD e espaço para movimentá-lo, e clicando no botão do mouse para utilizar seu poder, interagindo com o mundo e seus habitantes. As telas desse jogo são derivadas de uma classe base, que gerencia e manipula as superfícies nativas do Pygame. Em especial, as telas de menu todas têm em comum a utilização de botões, cada um com sua funcionalidade. Assim, todas trabalham sob o modelo de uma tela de menu genérica, que possui todas essas funções. Bom, turma, agora falando um pouco dos conceitos e técnicas de programação orientada a objetos utilizadas no nosso código, a gente vai ter a herança como principal pilar utilizada por nós. Exemplos desse pilar a gente pode ver em 3 classes fundamentais, que são a classe estático, a classe móvel e a classe entidade. Sendo que a classe estático ela é a base para qualquer objeto físico no mapa. A classe móvel ela é filha da estático, mas com a capacidade de se mexer. E a classe entidade ela é filha da móvel, mas ela adiciona dano de contato e animações. Outros exemplos de herança no nosso código podem ser vistos em inimigo através da classe inimigo, que é filha de entidade. E todos os inimigos, como bolota, espinhento e atirador, que são todos filhos. Agora falando de um segundo pilar também bastante utilizado por nós, é o polimorfismo. O polimorfismo pode ser visto no nosso código através, principalmente, dos métodos mover, que são métodos vindos da classe móvel, mas que apresentam diferentes formas de acordo com o inimigo em que ele se encontra, como é o caso do inimigo atirador, que apresenta uma forma de locomoção, e o inimigo saltitante, que apresenta outra forma de locomoção totalmente diferente. Nós também usamos dois padrões de projeto, o Decorator e o Template. Para isso, utilizamos um decorador chamado instanciável que salvava numa lista todas as classes com esse decorator e usava essa lista para instanciar objetos a partir de um dicionário que contém os mapas do jogo. Já no caso do template, podemos ver esse padrão por meio de um método chamado atualizar presente na classe móvel, que chama outros dois métodos, o mover e o renderizar. E como já dito anteriormente, as diferentes classes que herdam móvel têm sua própria lógica de se mover, mas não têm a sua própria lógica de renderização. Assim, são atualizados pelos métodos atuais da classe mãe. Por fim, para implementar os conceitos de persistência, nós utilizamos uma classe DAO em formato JSON para salvar 3 informações: dados de mapa, jogos salvos e configurações.
sendo que dados de mapa incluem inimigos, obstáculos e coletáveis que foram definidos em uma função montar mapas lá na nossa classe mapa. Jogos salvos incluem o nome da fase e a última fase que o jogador concluiu, e configurações, que incluem tamanho de tela, tela cheia e o volume da música. Para a divisão de tarefas de trabalho, todo início de semana, cada membro ficava responsável por uma tarefa e ia fazendo tarefas a mais ao longo dela. Todo mundo contribuiu aqui e ali, cada um fez o poder e tal, mas no geral, Arthur ficou responsável pelos coletáveis, HUD, parte da física e parte das cores. Eu fiz as colisões, implementei os sprites, fiz a maior parte dos inimigos e a coleta básica de poderes. Otávio fez toda a lógica de menu, de persistência e as mecânicas temporais do jogo, tipo parar o tempo. E por fim, Victor implementou a música e as classes abstratas. Bom, durante a criação do jogo, o grupo encontrou algumas dificuldades, sendo a principal delas seguir todos os princípios Solid. Principalmente no começo, quando as nossas classes não eram bem modeladas, ficava difícil seguir eles, e quase que todas as nossas classes feriam os princípios, quase que todos os princípios. Nosso pior exemplo, eu acho que seria a primeira implementação da classe jogador, em que ela somente feria o princípio Single Purpose Responsibility, Open Closed e o Dependency Inversion. E quase todos os problemas se encontravam nesse método mover, em que era um God Method que cuidava de praticamente todas as interações do jogador. Então, ele também constantemente ficava checando a classe de cada objeto que ele interagia. Então, era muito difícil manter novas criações para novas funcionalidades. Sempre que a gente criava um novo inimigo, tinha que mexer nesse método. Então, ferindo já o Open Closed. Segundo que essa classe também, ela cuidava não só da movimentação do jogador, mas também da renderização e da atualização. Então, ferindo o Solid. E ela se relacionava diretamente com a instância dos inimigos, não com uma interface. Então, ferindo o Dependency Inversion. Esses problemas, conforme o código foi avançando, foram diminuindo e a gente conseguiu seguir mais alguns dos princípios. Mas outros acabaram se perdurando até o final do código, principalmente o Single Purpose Responsibility. Bom, também na nossa implementação do código, a gente encontrou algumas dificuldades em manter o encapsulamento propriamente dito dos nossos atributos. Em que, na teoria, eles eram privados, né? Todos os nossos métodos, todos os nossos atributos são privados. Porém, com os métodos getters e setters junto dos decorators do Python, eles acabam ficando públicos na prática, em que todas as classes podem acessar eles e mexer neles sem necessidade de passar por um método específico. Isso aqui fica claramente visível no nosso inimigo temporal, em que ele pode mexer no atributo velx do jogador sem passar por um método. Ele simplesmente muda ele, acessa e muda ele. Bom, outro problema que a gente encontrou foi uma incompatibilidade entre o VS Code e o PyCharm, em que o VS Code, quando ia ler arquivos, procurava esses arquivos na pasta principal do projeto. E o PyCharm, quando vai ler arquivos, procura eles na pasta onde o código está sendo escrito. Então, para que todo mundo pudesse mexer no código de forma certa e pudesse rodar o código, a gente precisava duplicar algumas pastas e arquivos. Aqui, principalmente nas sprites, em que a gente teve que duplicar elas uma vez no arquivo, na pasta principal do projeto e outra dentro da pasta onde o código está sendo escrito. E a gente também teve alguns problemas com a queda de FPS, que mesmo depois da gente otimizar o carregamento dos mapas e a lógica de atualização das entidades, ainda assim algumas fases ficam com FPS baixo e acabam travando um pouco. Mas mesmo com todas as dificuldades, acho que a criação do jogo fluiu bem e a gente conseguiu aprender bastante com isso e se divertir muito. Foi uma experiência muito boa para todo o grupo.